cerca de 10 mil imóveis em ruínas, ao longo de 5 bairros fantasmas. E nós não estamos falando de uma cidade bombardeada, não. Esse cenário está em Maceió, capital do Alagoas. Trata-se de um desastre ambiental provocado pelo desabamento de minas subterrâneas que, ao longo de décadas, foram exploradas por uma empresa. Pelo menos 40 mil pessoas tiveram que se mudar. Mas algumas ainda esperam ajuda. Vivem nessa terra de ninguém, em casas cheias de rachaduras que correm risco de desabar. Até onde a vista alcança, numa área de impressionantes 8 quilômetros quadrados, a cena é de devastação. Ruas desertas, milhares de casas vazias, em ruínas. Conjuntos habitacionais inteiros abandonados. A lembrança de que esse bairro fantasma teve tanta vida um dia, hoje é só uma pintura. As pichações nos muros revelam algo muito grave aconteceu por aqui. A gente estava vivendo em cima de uma bomba atômica e não sabia. Acabou a vida. Acabou-se tudo. Foram-se embora todo mundo. Esse povo aqui tudinho saiu para fora da casa, todo mundo apavorado. Porque foi um estrondo. Em março de 2018, a terra tremeu em Maceió, capital do Alagoas. Um terremoto de 2,5 graus na escala Richter. Só que não foram as placas tectônicas no assoalho do planeta que se moveram. O tremor foi resultado da interferência humana, a exploração de minas subterrâneas por uma empresa petroquímica. O abalo foi seguido de um afundamento do solo, fenômeno chamado de subsidência, que abriu buracos enormes nas ruas e provocou graves rachaduras em imóveis de 5 bairros de Maceió, localizados nos arredores da empresa, às margens da Lagoa Mundaú. O estrago condenou 10 mil imóveis e obrigou cerca de 45 mil pessoas a se mudarem às pressas contra a vontade. Esse estabelecimento em que a gente está é um prédio comercial, mas eu vim aqui para cima para mostrar para vocês por que eu estou aqui. Porque todos os prédios dessa região, todos, estão condenados. É um cenário de isolador, a gente vê muito gesso no chão. Vem comigo, por favor. Olha só. As salas abandonadas. Vai dizer que não parece aqueles cenários de filme da Segunda Guerra Mundial, em que as cidades são bombardeadas. O mais desolador, gente, é que basta olhar para a janela, para a vizinhança, para ver que está tudo igual. Tudo abandonado, tudo destruído. Seu Nijauro, de 79 anos, é um dos poucos moradores que ainda resistem. Todos os dias, às 4 da manhã, ele se levanta para assar a primeira fornada de pães. É graças à padaria dele que o bairro Pinheiro ainda não sumiu do mapa. O alagoano trabalhou em padaria a vida toda. 3 décadas atrás, montou a dele, comprou maquinário, construiu um prédio para abrigar o novo comércio e também uma casa no andar de cima, de 100 metros quadrados. Ali, criou a família. Era o sonho realizado, foi muito difícil construir isso aqui, ter que vender 2 casas, vender um terreno para investir aqui. Formei meus 5 filhos através dessa padaria. Estudaram nos colégios bons. Hoje a gente se encontra nessa situação difícil. A família já não está mais ali. Com o imóvel cheio de rachaduras, a esposa e as filhas se mudaram. Seu Nijauro resolveu ficar, apesar do risco. Achou que seria ainda mais perigoso vir para cá sozinho de madrugada, já que o bairro está deserto e vem sendo alvo de ladrões e vândalos. Eu não saio porque eu não tenho condições de pagar meus empregados em indenização. Com uma queda de 60% nas vendas, o dinheiro para os funcionários ficou curto. E segundo o seu Nijauro,
curto também ao valor oferecido pela petroquímica para auxiliar na mudança e na locação de um imóvel provisório. Vieram o quê? Oferecer R$10 mil e R$1.000 de aluguel. Hoje, para desmontar aquele forno, é mais de R$10 mil para desmontar e montar no outro canto. Não tem condições. E R$1.000 de aluguel. Os pontos que eu encontro aí é caríssimo. 7 mil, 8 mil, 6 mil. Nijauro Júnior, o filho mais velho, é sócio da padaria e ajuda o pai todos os dias. Ele se emociona ao lembrar das renúncias da família para construir esse patrimônio. Está sendo uma falta de respeito com a gente. A gente que deu a vida por isso aqui. E as pessoas, os culpados que fez acontecer com o bairro, virando as costas para a gente. Pai e filho ainda veem os clientes chegarem. Aqueles que, mesmo morando longe, gostam de manter as tradições. Por que você vai aqui? Porque eu gosto do pão dele, né? E toda manhãzinha eu estou aqui. Eu procuro consumir o que é no bairro. Né? Eu não sei, enquanto eles estiverem aqui e eu estiver aqui, eu também vou consumir, entendeu? Mas todos sabem que não será por muito tempo. As previsões para o futuro da vizinhança não são das melhores. Durante mais de 4 décadas, a petroquímica Braskem atuou nos arredores da Lagoa Mundaú, explorando o sal, que se acumula a 1.000 metros de profundidade em rochas chamadas salgema. Esse mineral é usado para produzir uma variedade de produtos, como soda cáustica, cloro, PVC, fertilizantes e até produtos de beleza. A extração é feita através da perfuração de um poço, até a rocha, lá no subterrâneo. Um tubo é inserido para injetar uma substância que dilui o salgema lá embaixo. Assim, ele volta à superfície em forma de salmoura, jorrando com a pressão. Mas o desgaste da rocha vai deixando um espaço vazio lá embaixo e esse impacto precisa ser controlado. Tecnicamente, o diâmetro dessas minas, desses buracos lá embaixo, seria em torno de 45, no máximo 50 metros. Ora, passaram, fizeram de 90, de 100, sabendo que com 70 metros já rompia o teto. Então foi um... Ou seja, o buraco foi maior lá embaixo do que o que deveria. Isso, exatamente. Buraco muito maior do que deveria. Daí o desabamento e daí o desequilíbrio de força lá embaixo. O geólogo explica que houve ainda um segundo problema. A distância entre os poços, 35 no total, deveria ser de no mínimo 100 metros. Mas a empresa perfurou a distâncias bem menores. Era 10 metros, 5 metros, 20 metros, deu? Levou um tempo, mas a CPRM, Serviço Geológico do Brasil, definiu que a causadora do problema foi realmente a Braskem. Em 2019, a empresa encerrou a extração de salgema na região e começou a fechar os poços com material sólido para evitar que o problema se agravasse. Mas para a população que recebeu ordem da Defesa Civil para abandonar a própria casa, as histórias de uma vida, o estrago maior já estava feito. Nós estamos no bairro do Mutange, o primeiro a ser afetado e, de longe, o que teve mais prejuízos com os problemas no solo. Aqui não restou uma viva alma morando. E a razão é muito simples. O bairro fica no epicentro do problema. Lá embaixo, em toda essa área extensa, próxima à margem da lagoa, no subsolo, no subterrâneo, ficam as minas de salgema que a empresa explora. É justamente o problema na exploração dessas minas lá embaixo que fez com que o solo cedesse. Para vocês terem uma ideia, uma empresa italiana especializada em geomecânica fez um laudo apontando que a chance de toda essa área desabar, desmoronar, é de 85% em até 3 anos, podendo ser antes. E o nível do desabamento pode chegar a 8 metros de profundidade.
Além das casas, um prédio histórico do século XIX e o centro de treinamento do Clube de Futebol CSA estão ameaçados. A Braskem assinou acordos com o Ministério Público e Defensoria Pública para realocar os moradores e comerciantes temporariamente. O plano vem sendo executado em etapas desde 2019. As vítimas vão receber auxílio aluguel mensal até sair a indenização definitiva por danos materiais e morais, que também está acontecendo em etapas. Para o presidente da Associação dos Moradores do Bairro Pinheiro, dinheiro nenhum poderá repor o que eles perderam. As pessoas construíram sonhos aqui. As pessoas têm suas raízes sociais aqui. As pessoas se encontram na padaria, as pessoas se encontram no mercadinho, as pessoas se encontram nos postos de gasolina, nas lojas de conveniência. Isso você não pode mais recompor. Geraldo diz que muitos moradores aderem aos acordos para evitar uma longa disputa na justiça. Ou você aceita, ou você aceita. Você não tem como negociar absolutamente nada. O advogado que representa algumas das vítimas diz que os valores propostos para as indenizações não condizem com o mercado imobiliário. Essa pessoa vai ficar impossibilitada de comprar um imóvel dentro daquelas mesmas características em qualquer região, essa região aqui do município de Maceió. Vai conseguir em bairros mais afastados. A Braskem afirma que até dezembro de 2020 fez 3.175 propostas de indenização e que 2.600 foram aceitas, totalizando 358 milhões de reais já pagos. Segundo a empresa, a adesão é alta e os acordos são fiscalizados e acompanhados pela Justiça, o que comprovaria que eles são justos. O caminho ainda é longo até que todas as vítimas sejam compensadas. Faz 1 ano e 8 meses, não recebi nem a proposta ainda. O dono desta oficina mecânica também não recebeu proposta até agora. Está sozinho na vizinhança e bem pouco feliz de se mudar antes de saber quanto vai receber. Hoje você sai da sua casa, certo? Ainda para receber depois. Isso não existe em canto nenhum. Mas uma pergunta fica. Caso a situação seja normalizada e o solo estabilizado, o que vai ser feito dos terrenos e das boas construções que ainda restaram? Muitos moradores temem que a Braskem revenda os imóveis no futuro por valores bem superiores às indenizações, ou seja, que ainda lucre com isso. Mas a empresa diz que os imóveis residenciais serão demolidos e que o destino da área será definido em conjunto com as autoridades. Com o rigor do Ministério Público Estadual e Federal, haverá uma mitigação e certamente o termo de ajustamento de conduta indicará uma forma de proteger a área e que mesmo que a titularidade seja da empresa, isso não vire amanhã uma especulação imobiliária. Para os moradores vai ficar a saudade e uma certa frustração. Minha vida está praticamente aqui, aí vou estranhar muito.